Boa noite a todos, boa noite à nossa audiência do Invest Amazônia. Estamos aqui começando mais um Invest Amazônia Pod, às 18 horas, diretamente de Manaus, 19 horas, horário de Brasília, nessa quarta-feira. Então, bem-vindo aqui a dois profissionais do mercado de tecnologia da informação, dois executivos reconhecidos já nesse mercado por prêmios, inclusive com projetos, com case. E o tema do nosso podcast de hoje vai ser sobre a inovação e o CIO do futuro. A Invest Amazônia gosta de colocar essas palavras que falam de futuro, que falam de transformação, porque o que nós queremos é realmente mapear, identificar projetos, iniciativas, empresas que investem na Amazônia e quem são os profissionais que estão fazendo esse trânsito, que passam por aqui, deixam seu legado e que aqui estão também construindo esse legado, construindo esses projetos. Então eu vou começar aqui apresentando o Ailton Teixeira. Ailton Teixeira, profissional executivo de TI. Ailton, boa noite. Boa noite, Robinson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Invest Amazônia, falando de um tema tão em voga hoje, inovação e o CEO do futuro, né? O que temos aí de ações, né? O que esperamos do CIO para as organizações. Obrigado, Ailton. O Ailton, que é um profissional aí com uma ampla experiência em estratégias de transformações de negócios, transformação digital, com experiência em M&A, né, aquisições e fusões. Também tem uma MBA na área de inteligência artificial, já é uma das áreas que mais receberão investimentos, estão recebendo investimentos nessa área de tecnologia. E, além disso, ele também tem formação em Data Science e Big Data pela PUC do Rio Grande do Sul. Muito interessante explorar tudo isso aqui hoje com você, Ailton, e parabéns aí mais uma vez por essa formação. Do outro lado, a gente também tem um visitante nobre que está chegando aos nossos estúdios aqui, diretamente do Nordeste, é o André Navarrete, o CEO da Optimize Group. O André, que tem uma ampla experiência no mercado como CIO, também reconhecido em prêmios nacionais, com projetos, com case, uma referência nesse mercado e que hoje lidera uma plataforma de inovação. E essa plataforma de inovação, ela chega até as cidades, chega até os negócios, para quê? Para acelerar esse processo de vendas. Então, boa noite aí, Navarrete. Seja bem-vindo. Então, pessoal, boa noite. Agradecendo aí o convite para a gente participar desse podcast, tá? Eu atuo há bastante tempo já na área de tecnologia e inovação. E esse tema, para mim, é um tema bastante relevante. A gente tem certeza que a gente vai construir um conteúdo muito interessante para quem está assistindo na plataforma da Amazônia Invest. Muito obrigado, Navarrete. E agradecer aqui, né, novamente, mencionar que a sua graduação em matemática, a sua especialização em sistemas de informação e um MBA em gestão de negócios, com uma especialização na Singularity University, ela faz um diferencial enorme nessa profissão que é o CIO. A gente está vivendo uma transformação muito grande, principalmente em políticas de inovação, onde nós vemos novas economias surgindo, produzidas por essa ampla variedade de tecnologia disponível hoje em dia, desde cedo informações de jovens até a transformação de executivos que tinham um papel tradicional e hoje têm que se reinventar. A área de TI é uma área em constante evolução. Hoje, um profissional de TI, né, que não tenha experiência em robotização, por exemplo, ele já tem que procurar uma atualização. Um profissional de TI que não esteja preocupado com o uso da inteligência artificial no seu trabalho, ele também tem que procurar essa atualização. Então, a gente traz aqui temas buscando uma provocação positiva de quem é esse novo CIO. Então, eu queria agradecer a Ailton, novamente, Navarrete, para vocês falarem um pouco dessa... Começando por aí. Quem é, Navarrete, o CIO do futuro? Então, na minha opinião, o CIO do futuro é aquele CIO que não é aquele CIO que simplesmente conhece tecnicamente as soluções, e sim aquele cara que conhece também muito do negócio da empresa, né? Porque simplesmente conhecer tecnicamente as soluções, ele, sem conhecer a área de negócios, ele não vai conseguir atingir os mesmos objetivos, né, que ele poderia atingir se ele conhecer muito bem a área de negócios, né? E hoje em dia, para mim, o profissional ele tem que ser aquele profissional bem eclético, né? Aquele profissional que não só tem o perfil técnico, mas também tem aquele perfil, né, de ter os soft skills, né, para realmente saber
trabalhar melhor com as pessoas, realmente saber conduzir equipes, conduzir times, né? Então, não só aquela bagagem técnica é o que vai fazer o profissional CIO do futuro, né? O CIO do futuro, ele tem que realmente conhecer tecnicamente, obviamente, mas ele tem muito mais que isso. Ele tem que saber do negócio da empresa, né? Para ele saber como é que ele vai conseguir utilizar aquelas tecnologias para alcançar os objetivos estratégicos do negócio da empresa. Navarrete, seguindo nessa linha, quando a gente olha para um período pós-pandemia da economia, e aí, Ailton, também faço essa pergunta para você complementar a resposta, a gente percebe que existe um novo jogo em cena. E é o jogo de domínio de algumas tecnologias que não depende mais do mercado em si, mas todos têm que estar preocupados com isso. Dentre elas, a gente pode falar de segurança cibernética, inteligência de informação, blockchain, dentre outras que estão aí surgindo e cada vez mais presentes no nosso mercado corporativo. Eu faço essa pergunta do seguinte: como é que a gente consegue acelerar e preparar essa integração de todas essas tecnologias numa velocidade também de formação do CIO do futuro? Você falou de pessoas, você falou de gestão de negócios. Como é que o CIO hoje, ao iniciar o seu planejamento, deve pensar nessa transição de tecnologia e principalmente na implantação correta da tecnologia? Quem já está na área atuando, né, como CIO, tem que, na verdade, fazer um trabalho de um dever de casa, né? Saber onde é que ele precisa se aperfeiçoar dentre essas novas tecnologias que estão surgindo, né, para ele poder se capacitar também para atender às demandas que vão surgir com essas novas tecnologias, né? Os profissionais que são mais jovens, que estão entrando no mercado, obviamente, eles vão ter um diferencial de já vir com essa nova bagagem dessas novas tecnologias. Muito embora também tem o outro lado, né? O lado da experiência, né? Não adianta você simplesmente conhecer muito bem as tecnologias e você não ter a experiência de empresa, né? A experiência do negócio, como eu tinha falado antes, né? Como você falou já no início, né? Tem algumas soluções assim que a gente vê que elas são soluções que o mercado não consegue se desenvolver digitalmente, né? As empresas não conseguem se transformar se elas não olharem essas tecnologias, né? Uma delas que você acabou de falar é a questão de segurança, né? Quanto mais uma empresa for digitalizada, mais ela vai ter que investir, né, na sua parte de segurança, né? Na parte de sua segurança cibernética, né? Isso é o que vai acontecer. Se uma empresa hoje em dia, né, ela não tem, por exemplo, um desenvolvimento, uma utilização de RPA, como você também acabou de mencionar, é uma empresa que também está perdendo a oportunidade de utilizar uma solução que pode vir ajudar a empresa a trabalhar com mais padronização, a acelerar processo, a mitigar risco, né? Porque toda grande empresa, ela se preocupa em utilizar a tecnologia para ou acelerar a sua empresa, ou reduzir risco, ou até mesmo transformar de uma forma geral a empresa, né? Utilizando tecnologias que vão poder fazer com que essa empresa traga mais receita, com que essa empresa atue mais fortemente. Se for uma instituição pública, que ela ajude mais o público que ela atende, né? Ailton, quando a gente pega o gancho dessa pergunta, né, que envolve planejamento, envolve saber o momento da empresa, entender até onde ela foi, até o que ela investiu, e pensando nessa transição de tecnologia, conta um pouco da tua experiência considerando essas tecnologias que estão entrando cada vez mais no mundo corporativo. Perfeito, Robson. Eu queria pegar o gancho do que o Navarrete comentou, né? O que se espera do CEO do futuro. Eu acho que o CEO do futuro, além dele ter toda a parte de conhecimento técnico, todo o soft skill, o CEO do futuro tem que ser um excelente comunicador. Acho que isso é muito importante. Hoje nas empresas ainda existe uma questão, uma barreira, que eu colocaria aí a barreira da cultura. Muitas empresas elas não estão prontas, preparadas. Você tem muitas empresas com profissionais que não têm ainda esse skill da digitalização. Essa é uma das dificuldades, né, que ao longo da minha carreira nós encontramos, mas com muita sabedoria, com muito apoio, nós conseguimos demonstrar, a comunicar ao board da empresa a relevância desse processo, dessa jornada da transformação digital. Então, eu vejo dessa forma, Robson. Eu acredito muito na questão de você trabalhar muito forte a questão da cultura nas empresas. E claro, acho que um ponto importante que a gente precisa comentar. O CIO, ele precisa respirar o negócio, precisa conhecer os processos.
Eu me lembro de algumas passagens na minha carreira que a gente brincava, né? Pô, o CEO, o executivo de TI não funciona sentado na cadeira. Ele tem que entrar dentro da operação, se for uma manufatura, ir lá dentro do processo produtivo, entender como é o processo, ouvir as dores. Desta forma, quando você começa a entender o problema, é mais fácil você justificar, por exemplo, uma solução próprio para execução de manufatura. Você consegue trazer soluções que você demonstra, por exemplo, manutenção preditiva de máquinas. Quanto custa uma máquina parada numa linha de produção? Né? Esses cálculos muita gente não faz. Mas que horas que você vai tentar fazer um cálculo desse? Na hora que a sua máquina está parada. Então, acho que você tem que aproveitar esse momento, estar dentro da operação, porque assim, não é simples o CIO simplesmente tomar uma decisão baseada na sua opinião ou na sua decisão. Acho que você precisa tomar uma decisão alinhada com o board da empresa, alinhada com as necessidades do negócio, e dessa forma conseguimos aí avançar com melhorias de todas as tecnologias disponíveis hoje. Hoje nós temos aí IoT amplamente utilizada nas indústrias, inteligência artificial utilizada no segmento da saúde, no segmento da educação, no segmento da indústria, e blockchain tão utilizado hoje aí na validação de transações bancárias. Então acho que respondendo a tua pergunta da melhor forma é você estar dentro do processo, é você viver o processo, você respirar o processo, e dessa forma você consegue implementar soluções. Aí eu estou aproveitando a tua pergunta, e aí peço para o Navarrete complementar. Quando a gente fala de digitalização, é um tipo de benefício que as empresas têm dificuldade de calcular. Qual é o perímetro digital, até onde eu posso ir digitalizando a minha empresa? E esse perímetro digital ele tem um valor, e esse valor é o que vai muitas das vezes significar o investimento necessário para poder transformar aquela empresa, principalmente nos processos que precisam ser digitalizados. E aí a pergunta que eu faço é, quando a gente entra nessa era de robotização, e onde processos precisam estar bem definidos e a partir daí a digitalização começar a acontecer, quais seriam as tecnologias disponíveis, ferramentas que vocês já utilizaram para poder, hoje, um executivo de TI que está nos escutando, um analista, um gerente de projetos de transformação ou de integrações, poderia estar buscando? Explica um pouco esse processo, Ailton, e também peço para complementar, Navarrete, com cases, aí, algum case que vocês tenham para contar para a gente aqui. Olha, acho que uma das soluções aí hoje amplamente utilizadas são soluções de RPA, que é soluções para você trabalhar atividades de rotina, né? Atividades repetitivas. Várias áreas da sua organização, seja lá na área de compras, logística, expedição e várias outras áreas, nós temos de forma clara muitas atividades que são repetitivas. Uma solução de RPA, por exemplo, ela vem, claro, para você, é importante um ponto que você colocou, Robinson, hoje existe solução para tudo no mercado, só que a gente precisa às vezes dar um passo para trás, principalmente num ponto importante que você falou, processo. Se você não tem um trabalho anterior de mapeamento de processo, né, desenho de processo, não adianta, né? A gente, mesmo, né, nessa posição de CIO, é importante a gente salientar que não existe solução que corrige problema, né? Uma frase que eu escuto muito no mercado, não venha informatizar o caos, né? Quantas vezes já ouvimos isso, né, Navarrete? Não informatize o caos. Então, para que a gente evite esse tipo de informatização do caos, uma das premissas que temos é você ter processos muito bem desenhados, muito bem mapeados. Uma vez que você tem esse processo, você pode sim trazer soluções como RPA para automatizar processos repetitivos, né? Um caso de processo repetitivo, por exemplo, é o workflow de aprovação de solicitação de compras, por exemplo. Isso é um processo repetitivo que pode ser facilmente automatizado. Muito bom, Navarrete. Maravilha. O que a gente pode complementar, né, com relação a RPA, né, que é a pergunta central, né, a gente faz uma pesquisa, né, a minha empresa ela é focada hoje, né, em realização de pesquisas, né, e aceleração de vendas, né.
E aí a gente faz uma pesquisa ampla, né, uma pesquisa nacional, onde essa base dessa pesquisa tinha quase mil empresas que haviam respondido a pesquisa, e a gente verifica na pesquisa que quase 50% das empresas, em quase 50%, há chance de robotização, né? Muitas empresas ainda não iniciaram processo de robotização, né? Como o Ailton falou, né? Tem vários processos dentro de uma companhia que são processos rotineiros, né? E esses processos são factíveis de serem robotizados. E na hora que você robotiza, como a gente tinha falado anteriormente, né? Você vai padronizar o processo. Você vai fazer com que aquele processo funcione 24/7. Né? Você vai fazer com que aquele processo realmente atinja um nível de funcionamento que, com a capacidade humana, obviamente, não seria tão simples, né? E, obviamente, você vai estar ganhando realmente para a tua empresa um diferencial competitivo de velocidade, de aceleração, né? É isso que a gente enxerga, a gente viu isso na pesquisa, a gente sabe que muitas empresas já estão iniciando, né? A gente tem lá uma pesquisa que é bastante ampla, mas ainda existe bastante oportunidade nesse mercado. E Navarrete, aproveitando aqui o comentário de vocês, eu gosto de uma frase para digitalização que é o seguinte: se uma atividade pode ser repetida mais de uma vez, ela já pode ser automatizada. Sim. Olha o poder, o potencial dessa frase e o perigo ao mesmo tempo se nós cairmos num comodismo de não nos atualizarmos sobre esses temas. Então, como uma atividade, se ela pode ser repetida mais de uma vez, ela já pode ser automatizada, a minha pergunta, Navarrete, é: quais são as dificuldades para se implementar essa digitalização nas empresas baseada nas suas pesquisas? Então, a gente entende que a principal dificuldade que a gente enxerga hoje é que realmente o mercado está ainda num nível de amadurecimento, né? Existem várias ferramentas de mercado que podem ajudar as empresas a automatizar processos, né? Mas aquela história não é simplesmente a ferramenta, e sim um passo anterior, é você realmente ter o processo bem definido, bem claro, né? Porque quando o processo está realmente bem definido, bem claro, fica mais fácil de você realmente automatizar, o que o Ailton tinha comentado, né? Você não pode automatizar o caos. Você tem que automatizar um processo que ele já está lá amplamente difundido, que a tua equipe já faz aquilo corriqueiramente, né, daquela forma, e aí realmente você consegue automatizar. São várias ferramentas que existem, tá? E hoje em dia, né, se a gente for pensar, né, sair um pouquinho dessa questão de robotização, né, de RPA simplesmente. Se a gente for pegar um pouquinho a questão da inteligência artificial, né, a inteligência artificial já existe desde quando, né? A gente tem mais de 10 anos aí que a gente tem, né, inteligência artificial. E agora que a gente está vendo que a inteligência artificial está vindo com tudo, né, para ser uma das principais inovações que vai atingir a humanidade, tá? E isso daí tem muito a ver com o seguinte, né, com a forma como ela está mais fácil hoje em dia, né? Então, assim, vou comentar somente uma, né? Que é o ChatGPT, né? Hoje em dia, eu estava comentando antes da gente começar o podcast, né? Que você, um empresário, dono de uma empresa, hoje em dia, ele tem acesso ao ChatGPT, e porque ele tendo acesso ao ChatGPT, já vai também causar o quê? Uma vontade nele de trazer os benefícios daquilo ali para a empresa dele. Tá? Isso é somente um exemplo, né? A gente pode citar N outros exemplos. E se a gente for pensar, isso foi sempre assim, né? Quando a gente estava lá 20 anos atrás, que eu era CIO, né? Uma coisa que não podia parar de jeito nenhum era o quê? Era o e-mail. Por quê? Porque o e-mail está na mão. Lá, o empresário ali, ele pode não estar utilizando o CEO da empresa, ele pode não estar utilizando o sistema de ERP da empresa para fazer autorização, nem para nada disso. Ele tem o financeiro dele que faz isso, tem o CFO dele que faz isso, tem o diretor de RH que faz isso, tem o diretor de TI que faz isso. Então, ele ali, mas na hora que ele sente lá a dificuldade de acessar a informação do e-mail para ele naquela ocasião, era uma coisa que atingia ele diretamente. Então não podia parar de jeito nenhum o quê? E-mail naquela ocasião. Agora, né, se a gente for trazer isso para o mundo que a gente está vivendo, quando o WhatsApp para, né? O WhatsApp é uma ferramenta que não é uma ferramenta empresarial, vamos dizer assim, né? É uma ferramenta mais comum, mas é uma ferramenta que está na mão de todo mundo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que na hora que essas ferramentas elas ficam mais factíveis, né? As pessoas já começam a utilizar no seu dia a dia, automaticamente elas passam a ser
melhor introduzidas dentro das companhias, até porque sente-se a necessidade que vai vir para utilizar essas ferramentas internamente, também top-down, né? Também pelos grandes líderes da empresa. Bem interessante teu ponto, Navarrete, de trazer o uso, a aderência, né? A profundidade, a aderência dessas tecnologias. Você falou da indisponibilidade de um WhatsApp, por exemplo, assim como a indisponibilidade de um Pix, por exemplo. Exato. A indisponibilidade de pagamentos, né, de outros meios de pagamento, como o cartão de crédito. Qual o impacto disso na vida das pessoas? E aí a gente começa a não só falar de inteligência artificial por trás disso, mas também segurança cibernética. Hoje em dia é cada vez mais comum a gente ver nos noticiários algum grupo, alguma empresa, recentemente grupos varejistas, a Renner passou por isso, laboratórios de exames médicos, clínicos passaram por isso, bancos são atacados, empresas de telefonia, até governos. E aí a gente começa a entrar num tema que é bastante amplo, mas para a nossa audiência, que também quer aprender sobre isso, Ailton, fala um pouquinho da segurança cibernética e juntando com a inteligência artificial, juntando com a aderência que a gente quer que as pessoas tenham essa consciência, né, do benefício que elas têm com a tecnologia, que quando ela falta é quando você realmente dá valor a ela, né? Então fala um pouquinho dessa preocupação com a segurança, com a inteligência artificial e com a aderência dessas tecnologias na vida das pessoas. Perfeito, Rubens. Esse é um tema bastante relevante, né? Segurança da informação. Segurança da informação, a gente tem dados aí que o Brasil teve aí um aumento substancial, mais de 400% de cyberataque, principalmente aí durante o período da pandemia, após o período da pandemia, né? Isso cresceu muito. E por que cresceu esses ataques? Exatamente pelo momento da aceleração do processo da jornada da transformação digital. Muitas empresas aproveitaram o momento, não, na realidade não por questões de momento, mas sim por questões de necessidade, né? As empresas, eu tenho um caso que eu gosto de comentar, que num determinado momento nós estávamos numa operação e no meio da pandemia e a empresa não pode parar, então essa hora que a gente precisa começar a pensar de forma ampla dentro da organização, né? O que precisamos fazer de diferente no momento da pandemia? A pandemia foi uma surpresa, foi uma pandemia global, né, que impactou muitas empresas e nós precisamos acelerar, ou seja, a pandemia de certa forma ajudou a acelerar o processo de transformação digital nas empresas. E um ponto que eu gostaria de comentar, que isso ajuda muito, acho que uma grande dica, né, que eu deixo aqui para as grandes organizações, desenvolvermos dentro da empresa aceleradoras, como por exemplo células de inovação, né? Fizemos parceria com universidades para trazer alunos, estagiários, pesquisadores para começar a criar uma célula, um conceito de uma startup dentro da empresa. Isso nos ajudou muito a acelerar o processo de transformação. Lembra que eu comentei do trabalho que tivemos, né, como aí um grande comunicador, que eu vejo isso no CEO do Futuro, para levar essa cultura, para levar isso para o board, para descer essa informação de forma estratégica para toda a organização, para que a gente conseguisse, tivesse sucesso na aceleração. E com isso veio a questão aí da segurança da informação. Como trabalhar, né, a adoção da transformação digital, das novas tecnologias e ao mesmo tempo proteger a informação. Então eu gosto de comentar, Rubson e nosso público aqui, a questão da preparação aí de uma arquitetura de segurança da informação. Em todas as empresas que eu passei, um dos legados que eu gosto muito de comentar é um programa de conscientização, e um programa de conscientização lúdico. Não adianta você mandar e-mail, mandar SMS, as pessoas não têm essa tendência de acompanhar. Então nós desenvolvemos mais de 14 vídeos, né, audiovisual, e divulgamos isso dentro de uma plataforma de treinamento, e isso teve uma aceitação, um engajamento enorme, e nos ajudou muito, né, a evitar esses ataques, porque a grande maioria dos ataques ocorrem como? Através de engenharia social, o famoso bisbilhoteiro que está dentro da tua empresa, ouvindo informações sensíveis e compartilhando.
Então, acho que, respondendo aí, Rubens, a gente, no processo de digitalização, nós tivemos uma preocupação muito grande com relação à segurança da informação e desenvolvemos aí a 8 mãos uma arquitetura realmente de segurança de informação, que é algo muito amplo, né? Falar de segurança de informação é algo muito amplo. Muito bom. Eu mesmo já implementei aí várias dessas soluções junto aí quando eu estava trabalhando na área de transformação digital, e era uma dificuldade muito grande. Primeiro, trazer essas inovações para a empresa sem prejudicar ou sem colocar em risco a arquitetura da empresa. Então, realmente a tua ideia de ter uma arquitetura própria para testar, para permitir a modelagem de negócios e principalmente colher resultados disso antes que isso vá a campo, né? Antes que isso esteja disponível para o cliente, para o público. Navarrete, o que você acha dessa solução, dessa que o Ailton trouxe aqui? Se você também quiser complementar um pouco das tuas pesquisas. O que eu posso te falar com relação à segurança da informação, em relação às pesquisas, tá? O que a gente percebe, né? Dentro da pesquisa que a gente fez sobre cybersecurity, por exemplo, a gente sabe que 17,1% de praticamente 1.000 empresas ainda não tem uma cibersegurança, né? Ainda não consideram que tem uma cibersegurança, né? E mais 13%, salvo engano meu, são empresas que têm alguma coisa de cibersegurança, mas que já estão pensando em trocar sua solução atual de cibersegurança, né? Então, assim, é um mercado de 40% praticamente de empresas, né, que ou não tem ou estão querendo trocar, né? Por que algumas empresas vão trocar a sua solução de cibersegurança, né? O que a gente percebe bastante é que muitas vezes você pode até ter uma solução maravilhosa, né, dentro de casa, porém o teu parceiro, né, de negócio que está te ofertando aquela solução, que te ofertou, que te vendeu, muitas vezes ele não está conseguindo fazer um trabalho pós, né, de acompanhamento, de auxílio, né, de fazer com que você realmente utilize todas as funcionalidades que aquela solução pode ter. E isso é uma coisa que chamou bastante a atenção da gente, né, e dos parceiros da gente. A gente tem vários parceiros na área de segurança da informação, né, e esses números aí são números assim impactantes, né, porque a gente observa isso não só em segurança, né, a gente observa também que muitas vezes as empresas têm uma determinada solução para um determinado negócio, mas elas não estão realmente sabendo utilizar aquela solução porque os parceiros simplesmente venderam a solução, né? E assim, uma coisa que eu comento bastante é o seguinte: não existem muitas diferenças entre as soluções, né? O que existe é como você está utilizando aquilo ali. E o como você está utilizando depende do conhecimento teu daquilo ali, do conhecimento teu da empresa, de como funciona a tua arquitetura e também do apoio que você tem do seu parceiro. Então, uma coisa que a gente sempre fala é que é muito importante que você também saiba selecionar muito bem os parceiros que vão te ajudar a colocar as soluções para funcionar e te acompanhar durante o decorrer, né, da utilização daquela solução. Aqui a gente conversa muito, Navarrete, com startups, né? A Invest Amazônia, ela tem essa voz a esse ecossistema digital. Hoje, se uma startup chega numa grande corporação e traz uma solução de melhoria de processo ou um novo negócio, como que isso se integra ao sistema e à arquitetura da empresa? Pegando um pouco do gancho da pergunta anterior, mas eu sou uma startup, fala aqui para o nosso público de startups que está escutando, se ela traz uma solução hoje para a sua empresa, como é que isso se integra hoje? Qual seria o primeiro passo dentro da empresa? Então, na minha visão, o primeiro passo, né, com relação ao novo sistema que vai ajudar a empresa em algum processo que ela tem, que pode utilizar aquela solução para que ela atinja o objetivo e realmente traga soluções melhores para a empresa, né, acredito que tem que, na verdade, fazer um estudo interno, né, junto com a equipe interna da empresa, para identificar realmente como é que aquela solução pode ser incorporada, porque não é simplesmente um jogo de Lego, né? Eu tenho lá a minha empresa com os meus Legos lá, que são bem diferentes de um Lego que pode vir de fora, né? E aí a gente vai ter que fazer as adaptações. Com isso a gente precisa estudar muito bem, mapear muito bem onde a gente vai estar fazendo isso para que a gente consiga atingir os melhores objetivos e a startup, né, tendo realmente uma solução que venha ajudar a empresa, a gente consiga colher os resultados disso.
Perfeito. Ailton, você quer complementar um pouco dessa pergunta, que ela é interessante, né? Sim. Cada vez mais, a gente vê cada vez mais startups, começa a ver um ambiente de fomento às novas iniciativas de tecnologia com as startups, só que quando elas chegam numa empresa grande, elas se deparam com essa quantidade de processos, de requisitos. Então hoje você, Ailton, é CIO de uma grande empresa e eu sou uma startup. E eu tenho uma nova plataforma. Na sua visão, como você complementaria também aqui, trazendo essa realidade? Olha, eu posso compartilhar uma experiência, Robinson. Eu participei de eventos, né, de aceleradoras, participei de eventos onde eu pude conhecer várias startups. Mas qual foi a nossa abordagem? Nós tínhamos um problema, né, e eu precisava resolver esse problema. Então, eu fui muito focado naquela startup que resolveria o nosso problema. Na ocasião, era uma situação de manutenção preditiva. Nós tínhamos equipamentos antigos que não tinham sensores. Nós precisávamos buscar uma solução em conjunto, uma solução de IoT junto com solução de inteligência artificial, para que eu pudesse trabalhar num processo de manutenção preditiva. E essa empresa trouxe um conceito, essa startup, né, quando nós nos conhecemos, que eu acabei encontrando eles num evento, eu achei bem interessante, porque eles trouxeram um conceito novo que até então eu não conhecia, a manutenção prescritiva, que é aquela manutenção que você tem o processo, o ciclo completo, desde o momento que apresenta um problema na máquina, até simplesmente de forma automática um pedido de compra daquela peça que danificou naquele equipamento. Então isso é o que chamamos de manutenção prescritiva, é o ciclo como um todo. Então a forma, Robinson, de aproximação da grande organização, da startup, pelo menos enquanto eu estava à frente da organização, buscar mediante uma dor, uma necessidade de negócio. E a entrada dessa startup foi muito bem recebida, né? A empresa já tinha esse DNA de inovação, de buscar empresas que pudessem adicionar valor ao nosso negócio. Então essa foi a nossa abordagem aí na aproximação das startups. Muito bom, Ailton. Eu quero agradecer aqui a nossa audiência, o pessoal que está fazendo perguntas, está fazendo comentários. E aí eu queria falar agora, mudar um pouco esse tema. Na verdade, quando a gente começa a falar do C-Level, né, desse nível C-Level, a gente percebe que o CEO da empresa, o presidente da empresa, o diretor executivo da empresa, ele precisa, de certa forma, reunir todas essas características, né, para poder liderar times cada vez com habilidades mais complexas e cada vez mais integradas. E aí, o tema que não é tão novo, mas é um tema que vem sendo muito batido hoje pelas organizações, principalmente por um consumidor convicto, é a sustentabilidade. Como que o CIO do futuro olha para as soluções disponíveis no mercado e também a sustentabilidade, não só buscando trazer, aterrissar aquela tecnologia, mas também pensando em eficiência operacional, transições energéticas. Fala um pouquinho, Navarrete, disso, das pesquisas que você tem conduzido aí nos fóruns com os profissionais de TI. Então, esse é um tema muito relevante, né, para os profissionais hoje em dia, tanto essa questão, né, de sustentabilidade financeira, sustentabilidade ecológica, né, sustentabilidade em vários sentidos, tá? E hoje em dia a gente percebe, né, que o público ele vem se tornando muito mais coeso com relação à utilização realmente de energia renovável, utilizar realmente tecnologias que podem realmente ajudar nesse tema de sustentabilidade, né? A gente tem uma pesquisa, tem uma informação dentro da pesquisa que ela visa justamente a eficiência energética, né? E a gente já identifica lá, né, várias empresas, né, que têm tido um retorno interessante em cima da utilização da eficiência energética para atender a várias áreas dentro das empresas, né? Dentre elas o próprio data center das empresas, né? Muito embora a gente está tendo um movimento muito grande, né, de empresas terceirizando seus data centers, levando seus data centers para a nuvem, mas a gente sabe que sempre uma parte, né, vai ficar dentro de casa, e toda aquela parte que vai ficar dentro de casa, ela tem o seu consumo, né? E aí a gente percebe lá na pesquisa que esse é um tema relevante hoje em dia para todos.
fantástico. Ailton, você quer complementar essa? Sim, eu gostaria muito. Esse assunto, o assunto ESG é o assunto da moda, né? Mas se a gente voltar um pouquinho para o passado, lá no passado se falava muito da TI verde, né? O Green IT. Então, eu comecei iniciativas de TI verde há muitos anos atrás, né? Eu acho que uma das principais decisões que nós tomamos lá no passado, isso com o apoio da toda a área financeira, demonstrando para eles o TCO, o custo que a empresa tem por manter equipamentos, eu consegui demonstrar para eles a importância do outsourcing, né? Nós, há muito tempo, há mais de 15 anos, eu já desenvolvi parcerias com empresas que nos ajudou nessa questão do outsourcing, né? Eu nunca mais compramos máquinas, porque você comprar máquina, você tem que ter todo um tratamento, né, de descarte dessas máquinas. Essas empresas hoje já têm esse processo muito bem amadurecido. Outras questões simples, mas que tem muito a ver com a questão da TI verde, outsourcing de impressão, né? Algumas análises que nós fazíamos, né? A empresa imprimia 150 mil páginas, né? Quantas árvores aí são derrubadas, e com um trabalho desse nós conseguimos aí reduzir bastante, né? O meio ambiente agradece, conseguimos ter redução de custo, tivemos aí trocas de equipamentos onde conseguimos comprovadamente reduzir custo com energia. Então, de certa forma, o conceito de TI verde, né, que está muito aí associado ao ESG hoje, a gente já vem trabalhando aí há muito tempo. Tem outras iniciativas, mas acho que essa aí já demonstra as iniciativas aí ao longo da minha carreira voltado para meio ambiente, para ESG, para energia renovável. Hoje a gente tem trabalhado já em projetos, né, buscando aí parcerias com usina fotovoltaica, casos de usina com biomassa, tudo com o intuito de a gente ter aí essa certificação ESG, né? Então, acho que essas são as principais iniciativas aí que a gente tem trabalhado. É interessante que vocês dois trazem aqui temas que mostram muito da experiência de vocês, da vivência, dos projetos. E tem um público que está se formando, tem um público de novos profissionais. Então vamos voltar no tempo, lá no início da carreira de vocês, e se fosse o primeiro dia do trabalho de vocês, qual seria a pergunta que vocês fariam para o profissional de TI daquele momento, pensando já no desenvolvimento de carreira dentro dessa área? Essa pergunta... essa pergunta, eu acho que a pergunta que eu faria para ele, qual é a próxima matrícula dele, qual é o próximo curso que ele está se especializando, porque nós que vivenciamos, que estamos dentro da área de tecnologia, não para, né? A gente precisa estar atualizado, precisa estar à frente. Então, como o Rubens colocou, eu acho que o profissional de TI, acho que a primeira pergunta que você tem que fazer: é essa mesma a sua decisão? É essa mesma a sua carreira? Se você estiver certo, então esteja preparado para se manter atualizado continuamente. Eu diria o seguinte, tá? Pode ser até que esse profissional de TI, que seja o profissional de TI que está acima de mim, né? Eu como um profissional mais novo, ele tem bastante experiência, tá? E a experiência dele é o que eu mais iria querer absorver, né? A gente sabe que muitas vezes a experiência só vem realmente com o tempo, mas o que eu pudesse absorver da experiência dele, para mim seria interessante. Com relação a treinamento, né, eu iria me basear naquilo que o mercado está querendo hoje, né? O mercado está querendo hoje um profissional que conheça a inteligência artificial. O mercado está querendo hoje um profissional que saiba trabalhar com processo, que conheça de negócio de empresa, né? Ele está querendo um profissional hoje que saiba trabalhar bem as habilidades, né, de negociação, as habilidades de troca de experiência, as habilidades de ver as coisas e trazer para dentro de casa, né? Saber lidar com as pessoas, comunicação. Então, uma mistura de tudo isso aí
é o que eu gostaria de ser se eu começasse hoje como sendo um novo profissional do mercado, né? Mas eu ia fortemente estar olhando as pesquisas que mostram para a gente o quê? Pesquisa é sempre muito importante, né? A gente que é da área de tecnologia, a gente sabe que dado é informação, dado é poder, dado é informação, né? Dado é considerado um novo petróleo, né? Então a gente sabe que dado é muito importante. Então vamos colocar dado em tudo aquilo que a gente for fazer, né? A gente lá na Optimize, a gente não faz evento. O que a gente faz é aproximar as pessoas umas das outras mediante dados. Com isso a gente está ajudando sempre tanto quem está querendo uma solução como quem oferta aquela solução, porque a gente já sabe quem quer comprar aquela solução, quem tem necessidade de uma determinada solução, e a gente sabe quem vende aquelas soluções. Com isso a gente está agradando a todo mundo, a gente está atendendo a todo mundo, né? Porque aquela pessoa que precisa da solução para a sua empresa, ela precisa daquilo com velocidade. Quanto antes ela implementar aquilo na empresa dela, antes ela vai colher os resultados. Então, obviamente, para ela é super importante, né? Um CIO que não está antenado àquilo que é importante e consegue colocar aquilo rápido hoje em dia, é um CIO que está lento no mercado hoje em dia, que é um mercado tão acelerado que a gente está vivendo, né? Principalmente, né, de 10 anos para cá, a gente percebe uma aceleração, né, muito grande. A pandemia, como o Ailton colocou, foi também um vetor de aceleração, né? As empresas todas começaram a ver que realmente não precisava estar no escritório todos os dias. Tem empresa que voltou completamente, tem empresa que não voltou completamente. Cada uma vai entender como é que é a melhor forma dela trabalhar. Mas se eu fosse um profissional iniciante no mercado hoje em dia, volto a falar que eu iria estar antenado com quais são as tecnologias hoje, que são as tecnologias exponenciais, que podem ajudar as empresas a atingir seus objetivos, aquelas que são mais faladas, né, e comentadas, e ficar junto sempre de alguns gurus. Eu tenho vários gurus que me ajudaram durante a minha carreira profissional, né? Então, esses gurus são aquelas pessoas que já tinham bagagem, já tinham experiência, e com isso eu tentava o quê deles? Absorver aquela experiência. Muito embora a gente sabe, né, que experiência só vem com idade, né? É aquela história. Você pode colher uma coisa ou outra, mas a experiência mesmo em si só vem com a idade. Se você puder ter um guru junto de você para poder te passar alguma coisa, é muito importante. É interessante porque na resposta de vocês fala de curiosidade, fala de autoconhecimento, fala de autodesenvolvimento, né, liderança. E aqui na Invest Amazônia a gente se preocupa muito em trazer esses temas para a nossa audiência. Agora em julho nós vamos ter um curso de gestão de projetos digitais, já preparando os gerentes de projetos, que também são habilidades que um executivo de TI, um médico, um economista, um professor precisa conhecer, utilizando ferramentas. Inclusive nesse curso já vai ser falado de ferramentas como o ChatGPT, como aumentar a produtividade, principalmente na parte documental do seu projeto. Então, muito bacana essa nossa conversa aqui. E a gente está caminhando para o fim. Eu sei que é um assunto que tem muito mais para ser falado, mas eu queria aproveitar esse momento final pensando nesse mundo globalizado, pensando nesse desafio, né? E eu fiz esse exercício de levá-los ao início da carreira de vocês e as perguntas que vocês fizeram. E hoje, vocês dois, como dois profissionais, dois executivos reconhecidamente pelo mercado, como profissionais que trazem inovação, que trazem projetos, que palavras, né, que mensagem vocês dariam hoje para quem está buscando, por exemplo, começar uma estratégia de preparar sua empresa para o futuro? Eu diria o seguinte, né? Tudo aquilo que você conseguir digitalizar para trazer os benefícios da digitalização, você tem que estar antenado com aquilo ali, né? Um passo muito importante, né, é você não querer fazer isso sozinho, né? Um passo muito importante é você realmente identificar uma empresa, diria uma consultoria, né, que pode vir a estudar a tua empresa realmente e trazer diante de tudo aquilo que ela conhece do mercado onde ela atua, né, ela trazer para você, né, algumas indicações, algumas sugestões de como é que você conseguiria, né, trazer melhores benefícios transformando a tua empresa. Agora, obviamente, né, você vai precisar fazer um trabalho internamente, né, dentro da empresa, porque para você aumentar o nível, né, de digitalização de uma empresa, você está
utilizando a cultura da empresa, né? Você está mexendo com a cultura da empresa, né? A cultura vai ser outra, né? A cultura vai estar sendo modificada ali, né? Então, na minha visão, é muito importante você ter parceiros, né, que possam te ajudar, né, para construir, né, a nova empresa, né? Não só parceiros internos, né, a tua equipe, como também parceiros externos que podem trazer a experiência que eles têm no mercado. Perfeito. Eu complementaria que, na minha visão, a empresa hoje ela tem que dominar os seus dados, né? As empresas hoje têm um volume absurdo de dados e muitas das vezes esses dados estão distribuídos, não estão centralizados. Esses dados, eles não se tornam informações, eles são simplesmente dados. E assim, na minha experiência, a gente tem trabalhado em alguns projetos que não só melhorou a questão da governança da empresa, da gestão dos processos, mas como gerou novos negócios em empresas, né? É interessante quando você tem domínio dos seus dados, organiza esses dados, como você tem informações que você não imaginava e como essas informações pode se transformar em aumento de receita, em novos negócios. Tem cases que eu tenho trabalhado que a gente já que percebeu claramente. É interessante quando você vai para uma reunião de board e o presidente chega para você e fala: olha, Ailton, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo já me dá uma outra perspectiva de novos negócios. Então eu acredito fielmente que a questão das empresas hoje, o seu futuro, a sua sustentabilidade, ela está muito associada a você ter domínio dos seus processos, domínio dos seus dados e saber trabalhar com os seus dados, e com certeza a empresa vai chegar aí em patamares quase inimagináveis em termos de novos negócios. Uma coisa que pode complementar, né, é o seguinte, né, complementando o que o Ailton falou também, você não está olhando somente para dentro de si, né, você está atuando no mercado. Então você tem que olhar o mercado como um todo, né? Olhar e ter experiência de outras empresas, fazer benchmark, participar de encontros, participar de eventos, né? Sempre você estando aberto, né, a possibilidades que possam vir a trazer os benefícios que você quer atingir na tua empresa, né? Então é muito importante, né, que a pessoa não esteja somente olhando para dentro, né? Isso que o Ailton falou é muito importante. Essa questão dos dados, né? Você já tem aqueles dados todos e você trabalhar com esses dados olhando também o que está do lado de fora, né? Porque uma coisa são os dados que você tem internamente, outra coisa são os dados que você tem diante de tudo hoje em dia que a gente tem na dimensão da internet que a gente usa, né? Muito bom, muito bom. E a gente tem muito assunto aqui para falar e a gente está vivendo uma revolução, né? Foram falados aqui temas de inteligência artificial, segurança da informação, habilidades sociais, né, como busca pelo autoconhecimento, busca por liderar, por se comunicar. Então, esse mundo em transformação que desafia as formações, os cursos, as faculdades, as startups que trazem soluções, as próprias empresas que precisam se adaptar a essas novas soluções também. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Eu passo aí as últimas palavras, Ailton, e também as últimas palavras, Navarrete, para você dizer, e aí eu volto só para me despedir, já falando aí do nosso próximo episódio da próxima quarta-feira. Bom, eu gostaria de agradecer a Invest Amazônia, ao Rubens em especial, ao Navarrete. É um prazer participar desse evento, é muito, muito gratificante poder compartilhar um pouco da nossa experiência e aprender com profissionais como o Navarrete, como o Rubinson. Então deixo aqui meu agradecimento e coloco à minha disposição para novas oportunidades. Muito obrigado. Obrigado a você, Ailton. Navarrete. Da mesma forma, né, eu gostaria de agradecer ao Ailton e ao Rubinson, né, essa acolhida aqui, né, eu que vim aqui para o estado do Amazonas especificamente para passar 2 dias e fazer um encontro, né, a gente vai fazer um encontro amanhã com executivos do setor público, né, para falar de um tema que é um dos temas que a gente falou aqui, né, que é toda essa parte de
proteção de dados, toda essa parte aí de controle contra ataques cibernéticos e o que fazer, como recuperar os seus dados, né? Então a gente veio com essa missão de fazer esse encontro e tive a grata satisfação de ser convidado pelo Rubson, né? E de estar aqui junto com meu amigo Ailton para a gente bater esse papo junto com vocês, tá? Fico inteiramente à disposição de vocês para que a gente venha conversar e fazer outras iniciativas como essa que são muito importantes, né? E que compartilham conhecimento e que a gente aprende, né? Eu aprendo escutando o Ailton, aprendo escutando o Rubson, né? Todo mundo na verdade aprende, né? Na verdade eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que ser uma esponja para absorver sempre tudo aquilo que a gente puder absorver, né, de bom das outras pessoas, né? E aquilo que não for de bom a gente deixa escoar na água lá, né? Porque a gente não precisa aprender, né? Mas então, só para dar o último recado, né? Como o Rubson falou, eu sou CEO da Optimize Grupo, né? A Optimize Grupo é uma empresa que ela trabalha em cima de uma plataforma de inovação para várias empresas, né, de tecnologia e inovação, para a indústria do mercado de tecnologia e inovação, e a gente tem vários encontros. A gente vem fazer aqui amanhã, né, dia 14, a gente vai fazer um encontro aqui, né, aqui em Amazonas, aqui em Manaus, né? E a gente tem um grande encontro, que é um encontro que acontece lá em Recife, na terra do frevo, na terra do Porto Digital, que é o Innovation Meeting Brasil, que é um encontro que reúne 150 executivos a nível Brasil, né, dentro de um hotel, e esses executivos todos trocam experiência durante 3 dias de imersão, né, junto com vários parceiros que trazem todas as soluções de negócio que vocês possam imaginar, soluções de negócio e tecnologia, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Rubens, obrigado Ailton, obrigado à equipe, tá? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Navarrete, obrigado, Ailton. A gente vai estar lá, tá? Nesse evento, cobrindo aí esse fórum, o próximo fórum. E eu espero que o episódio de hoje tenha trazido muita inspiração, muito conhecimento para vocês, e que aqui sigam, né, esses 2 profissionais, e também sigam a Invest Amazônia. E lembrando, em julho, no dia 17 de julho, começa aí, para quem quiser tiver mais interesse, no curso de gestão de projetos digitais da Invest Amazônia. Vai lá no nosso site, se inscreve, porque já vai trazer muito desses conhecimentos e dessa experiência para o seu dia a dia. Inclusive vai ter um capítulo à parte de como utilizar o ChatGPT nos seus projetos. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima quarta-feira.